Olha, nós temos agora dois brasileiros que vivem em Israel. Débora Krumholz, que tem 24 anos, mora em Modin, está em Israel desde 2020 já. Yuri Aldai tem 34 anos e também vive em Modin. Está em Israel há 5 anos e meio. Então, em primeiro lugar, uma pergunta, muito boa noite a vocês. Agora me parece que são 7 horas e 44 minutos, acabou o horário de verão, né? Nós estamos agora com 5 horas de fuso horário. Aqui o horário de Brasília é 14 horas e 44 minutos. Em primeiro lugar, Modin é uma cidade que fica mais ao sul, mais ao norte ou na região central de Israel? Vocês estão mais ao alcance dos mísseis do Hezbollah, do Hamas ou do centro? Sim. É na região central, é mais perto de Tel Aviv, mais ou menos uns 20 minutos de Tel Aviv. E não é tão... Não é nem um pouco próximo do sul. Então a gente está mais tranquilo. Sim, bem mais tranquilo. Vocês perderam algum parente, algum amigo, conhecido? Conheceram alguma mãe ou pai que perdeu o filho, a filha nessa tragédia, nesse massacre? Como está o clima psicológico próximo aí a vocês? Nós perdemos amigo de um amigo próximo nosso. Que morava junto com ele, no mesmo apartamento. Junto com ele, era o colega de quarto. O Hanani Glaser, que ficou famoso, né? Por ter falecido. Ele era colega de quarto de um amigo nosso e foi muito duro para todo mundo essa perda. E doeu na gente. A gente não conhecendo ele, doeu na gente, porque é amigo do nosso amigo próximo nosso, morava com ele. E a Bruna Valeano, a carioca, ela também faleceu. Eu tenho muitas pessoas em comum com ela, mesmo não conhecendo, porque todos os judeus se conhecem, então meio que a gente já sabia que tinha alguma coisa em comum. Então, também essa carioca também que faleceu na festa, foi encontrada morta, a Carla Stelzer. O meu marido é amigo do filho dela. Então, eu acho que assim, não tem uma pessoa em Israel que não conheça alguém que foi sequestrado ou morto pelo Hamas. Sempre vai ter alguém que conhece, porque todo mundo que se conhece. Agora... E o clima psicológico está bem tenso. Tem muitas pessoas precisando de ajuda psicológica para lidar com tudo isso. Muita gente, assim, o clima está super abalado aqui. Tá bem difícil. As pessoas estão andando na rua com as caras fechadas, com certeza tristes. Todo mundo nervoso, qualquer barulho que acontece na rua, todo mundo já entra em pânico. O clima é bem complicado. Uma pergunta para vocês. Vocês viram o vídeo das 3 reféns israelenses, 3 senhoras, que desabafaram? Sim. Como está o clima com relação ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu? Tem a questão dos reféns. Fala-se em 230 reféns, conseguiram uma libertação heróica de uma soldado refém. Então seriam 229 reféns ainda. É claro que sempre a prioridade é trazer essas pessoas vivas de volta. Como é que está, então, nesse momento, há uma união em torno do primeiro-ministro? Já existem críticas com relação a esta situação? Há uma esperança de que haja uma solução? Como está o ambiente aí em Israel como um todo? Olha, eu acho que Israel tem muitas pessoas, eu vejo, apoiando o primeiro-ministro, e outras, com certeza, falando onde é que ele estava quando começou tudo isso, o que ele tem feito, porque, igual essa mulher falou no vídeo, por que você não fez nada para proteger a gente? Tipo, aconteceu isso tudo porque não fizeram nada. Onde é que estavam nossos soldados? Então, eu vejo muitas pessoas mais contra ele do que a favor, e outras estão com mais esperança, mas agora tem que ver o que ele vai fazer para agir, né? Eu também, já ouvi perguntas, o que aconteceu, que já eu sempre bem preparado, o que aconteceu para deixarem Hamas entrar assim por terra e sequestrar tanta gente, e destruir tantas casas e matar tantas pessoas, e o que aconteceu para deixar acontecer no nível desse, o que aconteceu com Israel, que o Netanyahu fez para deixar uma situação dessa acontecer desse jeito. Várias opiniões, e tem pessoas também do lado dele que estão realmente, como a Débora falou, com esperança de que no final tudo vai ficar bem, e que é isso que a gente quer.
Exatamente, é o que a gente espera, que o Hamas seja neutralizado, porque é um grupo terrorista, com o menor número de inocentes civis em Gaza sendo atingidos, que Israel possa ter segurança e, quem sabe, até restabelecer um diálogo com uma liderança mais moderada que os terroristas que só querem espalhar ódio. O Cristiano Vilela está aqui, nós somos 4 debatedores aqui além de mim, e eles querem fazer pergunta para vocês, eles estão também querendo saber, e as pessoas aqui no Brasil querem saber. Cristiano Vilela, sua pergunta para Yuri e Débora. Yuri e Débora, uma boa tarde, boa noite aí para vocês, é uma satisfação falar com vocês, apesar do momento, só um momento bastante trágico. Eu gostaria de ouvir um pouco de vocês. Nós noticiamos agora, nos últimos dias, vários voos da FAB que trouxeram brasileiros que moravam em Israel, que estavam em Israel, de volta para o Brasil. Muita gente aqui no Brasil se pergunta, vocês sabem bem, né? No Brasil, as pessoas não têm a menor noção de como é viver num país em guerra, numa conjuntura de guerra, né? As nossas guerras, a nossa violência aqui, ela é de um outro jeito, né? É muito grave, mas é de um outro jeito. E aí eu pergunto a vocês, vocês pensaram em voltar ao Brasil? Vocês têm essa expectativa? Por que não voltaram nesses voos iniciais? Como é viver nesse contexto de guerra? Como é o dia a dia nesse contexto de guerra? Eu vou te falar que eu vi várias vezes circulando pelo meu WhatsApp esses questionários de ida para o Brasil da inscrição, mas eu pensei muito, repensei. Eu falei no final que eu não queria. No começo dos primeiros dias da guerra, eu comecei a pensar que sim, eu queria. Depois eu falei que eu não queria mais, porque eu pensei, é meu lugar, eu não sei se eu vou conseguir ficar bem lá, mesmo que tenha uma guerra aqui. Eu estando lá, não sei se eu vou estar feliz, mesmo estando segura. Eu prefiro estar em Israel segura com guerra do que estar segura no Brasil. Eu sei que para vocês pode parecer uma loucura, mas para mim é assim, para muita gente também sei que é também. Eu me sinto mais segura perto de onde eu moro, e também é a minha casa, desde que eu me mudei para cá. Eu sinto que é minha casa, é meu lar, e eu não vou me sentir mais segura estando fora. Até porque também aconteceram várias outras coisas bem ruins em outros países, então não é só Israel. Por mais que aqui há guerra, eu sinto que não ficaria bem fora. Fora que também eu confio muito no meu povo, no exército israelense. E não pode ser que não acabe agora, mas vai acabar alguma hora, então eu me sentiria uma covarde e me arrependeria muito se eu fosse embora daqui. Mesmo que fosse por um mês, uma semana, uns dias, 2 meses, eu não ia me sentir bem. E você? Eu confesso que na primeira semana eu fiquei muito mexida, assim. Falei, eu vou voltar. E eu tava até conversando com a minha mãe, que mora no Brasil, e ela tá falando, eu pago sua passagem, vem, compra a passagem, eu pago tudo. Eu falei, tá, vou ver, vou conversar com a minha chefe, vou ver o que eu faço. Aí eu comecei a avisar no trabalho, vou voltar para o Brasil, que eu tô com muito medo, nunca passei por uma situação dessa. Aí foi impressionante como os israelenses do meu trabalho, eles tiveram tanta calma e conseguiram me acalmar tanto que eu comecei a pegar a calma deles para mim. E tanto que passou esse meu medo e eles me abraçaram assim, eu me senti protegida com eles. E o meu dia a dia começou a ficar normal, eu comecei a lidar melhor com toda a situação, tanto que às vezes toca a sirene quando indica que está jogando mísseis, eu já sei como agir, eu já não entro em pânico, eu só vou para o bunker e pronto, acabou, espero passar os 15 minutos, saio, falo, vai dar tudo certo, vai ficar tudo tranquilo. E eu penso, eu não vou voltar ao Brasil, a minha vida é aqui, eu já construí toda a minha vida aqui, para que eu vou voltar ao Brasil? Posso correr muito mais perigo lá, com assalto, com... Exatamente. Porque no Brasil eu também já fui sequestrado, e assim, pode acontecer aqui, como pode acontecer lá, então eu prefiro ficar aqui, onde já construí minha vida, e eu confesso que eu estou vivendo minha vida naturalmente, eu tento não pensar muito, eu escuto barulhos de explosões, aí o que se pode fazer? A gente está numa guerra, só tenho que manter a calma e viver o meu dia a dia normal, o máximo que eu posso, assim. Muito bem. Olha, o Ricardo Rose quer fazer uma pergunta. Eu só queria uma observação bem rápida de vocês para ele poder fazer a pergunta. Quando eu cheguei a ver as imagens do massacre praticado pelo grupo terrorista Hamas.
e aquilo mexeu comigo. Eu sou um profissional experiente, eu já vi vários corpos ao longo da minha trajetória profissional, penso em fotografias, Instituto Médico Legal, infelizmente, às vezes, no local. E eu confesso que, para mim, foi difícil acompanhar esses vídeos por muito tempo. São cenas absolutamente chocantes e a gente fica muito revoltado com aquilo que o Hamas fez. Por outro lado, quando a gente olha também a população civil da faixa de Gaza, que está aprisionada pelo Hamas, e vê o sofrimento deles, também há uma solidariedade nossa com relação a esse povo que não tem nada a ver com os terroristas que escravizam e exploram aquela população. Como conciliar a raiva que dá e a vontade de que haja uma resposta de Israel, com também, ao mesmo tempo, efeitos colaterais ocorrendo com morte de crianças, mulheres civis, que também são vítimas do Hamas? Como é que esse sentimento que colide um com o outro nesse momento? Pode falar. Bem, assim, eu tento, assim, pensar muito em todas as pessoas que estão sofrendo, assim, mesmo, assim, com a guerra, e isso me sobe, assim, um sentimento que eu não sei explicar, uma raiva, assim, que eu penso, eu quero que todos morram, assim, dos terroristas, assim, como é absurdo o quanto, assim, é animalesco que eles fazem com as pessoas, e, assim, eu não sei explicar o sentimento que eu tenho, assim, eu só queria, eu realmente, assim, eu sou uma pessoa muito calma, assim, em si, eu sou uma pessoa muito tranquila, eu não desejo mal para ninguém, e quando eu peço, assim, eu chego, eu tenho às vezes meu momento, assim, de chegar e conversar com Deus, assim, ainda mais agora nesse período de guerra, o que eu geralmente faço para Deus é: Deus, por favor, que acabe isso logo, que você limpe o coração dessas pessoas ruins. Como as pessoas podem chegar nesse nível? Eu não quero mais que aconteçam mortes, eu quero que, tipo, isso só acabe e que o mundo se torne um lugar melhor, que, tipo, chega, por que tantos inocentes estão morrendo? Por que essas pessoas estão fazendo tudo isso? Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que acharam um corpo de um bebê dentro do forno. Os terroristas chegaram a colocar um bebê no forno, assim, como eles conseguem fazer isso? Aí, no primeiro momento, me subiu uma raiva, assim, eu falo, nossa, espero que Israel exploda toda a Gaza, mas ao mesmo tempo eu penso, nossa, tem os civis palestinos, isso não pode acontecer, Israel tem que agir com cabeça, tem que pensar nos civis palestinos que não tem culpa, é só um grupo, eles são terroristas. É um grupo terrorista. Sim, é um grupo. Isso é fato, isso é fato. Sim. E é angustiante de ver, e eu também vi todas as cenas que você viu, vi até mais um pouco, talvez. Tá circulando cada vez mais no Instagram fotos e vídeos pesados, e enfim. Eu vi tudo isso, só que a gente tem que ser positivo ao mesmo tempo, né? No começo era muito difícil para mim, mas a gente tem que pensar que eles vão ser soltos alguma hora e pensar que eles estão bem, que estão vivos, estão comendo. Não sei, tem que só pensar positivo, é isso. Não sei. Olha, o Ricardo Rose vai fazer uma pergunta para vocês, tá? Tá. Bom, boa noite. Em primeiro lugar, quero passar aqui a minha solidariedade, a solidariedade de todos nós nesse momento difícil que todos vocês estão vivendo. A minha pergunta é um pouco mais sobre a rotina. Como é que você está? Vocês estão morando no meio de Israel, mais próximo a Tel Aviv, portanto mais distante da faixa de Gaza, onde as coisas estão bem mais tensas, mas onde vocês estão, conforme o relato de vocês, tempos em tempos toca a sirene, ou seja, estão ao alcance de mísseis também do Hezbollah, que está mais ao norte de Israel, né, com mais um alcance um pouco maior. Mas como é que está o dia a dia aí? Vocês estão tendo, vocês estão indo aos mercados, estão frequentando alguns lugares, ou ficam o dia inteiro dentro de casa? Tem pessoas para atender nesses lugares, já que boa parte do exército de Israel é composta por jovens, e esses jovens que estão na mão de obra do dia a dia aí das cidades foram convocados para o exército. Como é que está a rotina de vocês aí depois de 20 dias de conflito? Então, eu e o Yuri, a gente trabalha juntos numa escola com crianças especiais. E nos primeiros dias da guerra não estava tendo, óbvio. Mas ela voltou, se não me engano, semana passada. A escola voltou semana passada. Em cápsulas.
Eram 2 grupos, são 6 salas na escola, uma escola pequena. 3 salas, das 8 às 11h45, se eu não me engano, e as outras 3 das 11h45 até as 3h30. Porque só tem 2 quarto seguro lá dentro, 2 salas, 2 bunkers, então ficaria muito apertado para todo mundo. E aí, todos os dias a gente tem feito simulação com as crianças, de sirene, então tem sido bem tranquilo, então se acontecer alguma coisa já vão saber. Inclusive, tocou sirene na sexta-feira à noite, agora, que passou, e a gente já tem que meio que se acostumando com a rotina assim, como ele falou mais cedo, e as coisas estão abrindo já. A gente foi hoje no shopping, que eu nunca mais tinha ido, desde antes da guerra nunca mais tinha ido. Tá tudo aberto já, tá todo mundo saindo de casa. O que eu percebi realmente que me marcou foi que de noite nada praticamente tá abrindo. Eu, por exemplo, tinha uma consulta do médico hoje, que era para ser de noite, pelas 8 da noite, e aí me ligaram falando que por causa da guerra, adiantou para 4 da tarde. E aí que eu entendi que realmente tá difícil sair de casa à noite. No máximo para sair com cachorro, eu não vejo ninguém na rua à noite. Eu só vejo carros, mas andando a pé eu não vejo ninguém. E eu acho que tá certo, porque de noite é mais complicado, é muito escuro, e vai saber o que vai acontecer, é perigoso, realmente. Débora, Pois não, por favor. Por favor. Como a Débora falou, aos poucos a rotina está voltando ao normal. Aí essa semana já estamos trabalhando um pouco mais de horas, agora desde 7h30 às 2h30 da tarde, e todas as salas juntas. E como a nossa chefe fala, a qualquer momento pode mudar de novo a rotina, como por exemplo, sexta-feira, quando tocou a sirene, todo mundo estava perguntando, e como vai ser essa semana? Toda semana é uma surpresa, a gente não sabe, ou a gente pode parar de trabalhar de uma vez, ou a gente vai diminuir as horas, ou voltar a trabalhar normalmente. Assim, cada dia é uma novidade, assim, a gente não sabe. E agora as lojas estão voltando a abrir, antes só era farmácia e supermercado. Isso. E agora, hoje a gente deu um pulo no shopping e estava algumas lojas abertas e pessoas na rua. E à noite, pelo que eu vi, eu saí na quinta-feira, tinha alguns restaurantes e bares abertos já, que voltou a abrir semana passada. E tudo está voltando aos poucos ao normal, porque Modim também, de situação vermelha, ficou situação amarela, que é assim, amarelo, vermelho ou verde. Aí agora Modim está amarela, digamos assim. Não está tão perigoso como... Mas também não está liberado, que deve ser recentemente. Sim. Muito bem, olha, Yuri, Débora, a gente deseja a vocês e a todo Israel e a toda a região paz, tranquilidade, que as sirenes parem de tocar, que vocês não precisem mais correr para abrigos, que os israelenses caminhem sem essa desconfiança mútua, sem o medo de um terrorista infiltrado, de uma bomba que pode explodir, porque isso é terrível. E desejamos também à população civil de Gaza que se liberte do jugo dos grupos terroristas e violentos e que finalmente se possa caminhar por um processo de paz com 2 estados vivendo harmoniosamente. É um sonho, mas temos que sonhar e lutar para que ele se realize. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Boa noite. Obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada.